Qual é a profissão mais perigosa, na sua opinião? Talvez seja ser policial, ou servir no exército. Ou talvez seja ser um boxeador, lutador ou jornalista incansável. Toda profissão tem contratempos, alguns inesperados. Imagine sair pela porta sem saber se você viverá para ver o dia seguinte. Mas tenho certeza de que ninguém assumiria que atuar poderia ser uma perfeição letal. É exigente, claro, mas perigoso, geralmente não. O ator e jornalista Jeff Machado, de 44 anos, também estava na indústria do entretenimento e procurava um novo papel para deixar sua marca na Cidade das Estrelas. Bem, ele não conseguiu o papel que queria. Em vez disso, ele desapareceu da face da Terra. Sua família, seus amigos e todos estavam preocupados com ele, porque isso não era típico do Jeff. Mas tudo parou 4 meses depois, quando seu corpo foi encontrado perto de uma casa incomum. Quem tinha feito isso com Jeff? Qual era o motivo? E mais importante, onde está o perpetrador agora? O caso de Jeff Machado destaca o lado sombrio da indústria do entretenimento e despertou o interesse de pessoas em todo o mundo depois de aparecer em vários programas de TV brasileiros que apelidaram este caso de uma história impressionante por causa dos detalhes cruéis. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Notts, seu anfitrião. Posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Uma vítima com uma história para compartilhar, sem floreios ou dramatizações. Se você curte o conteúdo, inscreva-se no canal. É grátis e te mantém por dentro dos próximos vídeos. Jefferson Machado da Costa, conhecido como Jeff Machado, nasceu em 19 de janeiro de 1979 no Brasil. Jeff tinha um irmão chamado Diego. Durante o crescimento, sua mãe Maria o definiu como apaixonado e artístico. Jeff, desde muito jovem, sabia de uma coisa. Ele queria ser uma estrela da TV. Jeff sonhava em ser ator e se tornar uma celebridade. Avançamos para 1997, quando Jeff tinha 18 anos. Ele mudou de Santa Catarina, sua cidade natal, e foi para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro impulsionou o início da carreira de Jeff. Ele acreditava que a mudança para uma metrópole lhe traria a visibilidade e chances necessárias para se tornar ator. Em 2008, cerca de 10 anos depois, Jeff decidiu experimentar algo diferente. Ele então migrou para o jornalismo, obtendo um sucesso razoável. Mas o coração de Jeff ainda estava preso à atuação. Mesmo ainda não estando lá, Jeff sabia que um dia faria muito sucesso. 6 anos depois, em 2014, Jeff tentou a sorte com a atuação e se mudou de volta para o Rio de Janeiro, acertando em cheio desta vez. Ele fazia pequenos trabalhos de atuação, até que sua grande chance surgiu com um papel na famosa novela brasileira de 2022, Corrida. Corrida é uma novela baseada no Antigo Testamento da Bíblia. Jeff teve um pequeno papel nesta novela, que se tornou seu ingresso para a fama na TV. Apesar de Jeff estar feliz com a oportunidade, ainda não era o que ele almejava. Jeff, como a maioria das estrelas em ascensão, sonhava com um papel principal em uma novela. Ele sabia que seria difícil, mas não desistiu de tentar. Enquanto estava no Rio de Janeiro, Jeff sempre reservava um tempo para falar com sua família em Santa Catarina. Segundo Maria, mãe de Jeff, eles se falavam por telefone quase todos os dias. Jeff não mandava mensagens de texto ou atualizações. Ele preferia ligar para sua mãe e irmão, pois era mais fácil. Lembre-se deste detalhe, pois ele reaparecerá adiante. Se havia uma coisa que Jeff amava tanto quanto, ou até mais do que atuar e escrever, eram os cães. Jeff morava sozinho no Rio de Janeiro e amava cães mais do que tudo na vida. Jeff adotou não 1, não 2 e não 3, mas 8 setters. Os cães eram a vida de Jeff e sua maior prioridade sempre foram seus companheiros caninos. Segundo Maria, Jeff nunca negligenciou seus cães. Mesmo que ele precisasse viajar a trabalho, como ator ou jornalista, confiaria os cães aos amigos mais próximos. Jeff era realmente uma pessoa maravilhosa e compassiva. Apesar de sua fama moderada, ele não era ostentador nem tímido. Segundo seus colegas, Jeff era muito realista e sempre disposto a ajudar ao máximo qualquer pessoa. Ele não era ganancioso e não deixava sua consciência vacilar ou ser cegada pelo dinheiro. Jeff também era muito esforçado. Uma coisa que todos sabiam sobre Jeff é que ele nunca desistia. Jeff sabia que algo melhor o esperava na próxima esquina.
Mas o que Jeff não esperava, nem mesmo em seus sonhos mais loucos, era que ele iria desaparecer. Assim, sem mais nem menos, sem comunicação, sem entrar em contato com ninguém e sem notícias de onde ele poderia estar. Isso foi algo que abalou toda a indústria do entretenimento no Brasil até o seu âmago. O último contato conhecido de Jeff foi com sua mãe e irmão em 23 de janeiro de 2023. Jeff sempre falava com sua mãe diariamente, sem falhar. Mas após 23 de janeiro, quando Maria esperava a ligação de Jeff contando sobre seu dia, ela não veio. Inicialmente, Maria não estava muito preocupada, pois conhecia a agenda agitada e imprevisível de Jeff. Jeff poderia ter que sair a qualquer momento para trabalhos de atuação. Mas o incomum era ele não ligar para informá-la. Mesmo que Jeff não ligasse para ela, ele ainda informaria sua família sobre seu paradeiro e atividades. Não ter notícias de Jeff começou a preocupar muito a Maria. A mãe e o irmão Diego de Jeff ficaram ainda mais preocupados ao receberem mensagens de texto dele. Você poderia imaginar que a família de Jeff finalmente se acalmaria, mas as mensagens só aumentaram o medo deles pela vida dele. As mensagens eram vagas demais e nem pareciam ser do Jeff. Você pode ter notado que existe uma maneira específica de uma pessoa se comunicar através de mensagens de texto. A entrega, certa ortografia, o uso de emojis, etc., variam de pessoa para pessoa. Mas Diego e Maria sabiam que a pessoa que lhes enviava mensagens dizendo ser Jeff não era ele. Além disso, o mais bizarro era que sempre que Maria ou Diego tentavam ligar para Jeff, ele não atendia. Algo estava definitivamente errado. Em uma das mensagens, quando Diego e Maria pediam para Jeff atender suas ligações, ele desconversava, alegando que seu alto-falante não funcionava porque seu telefone caiu no vaso sanitário. Maria sabia que a pessoa que enviava as mensagens não era o Jeff, apesar de parecer crível. A pessoa simplesmente não parecia com o filho dela. Mas você sabe o que dizem. O instinto materno nunca falha. O pressentimento de Maria se confirmou. Vários outros textos apareceram de Jeff nos quais ele disse que voltaria para São Paulo para trabalhar. E quando Maria perguntou sobre os cachorros e quem cuidaria deles, o tal Jeff respondeu dizendo: "Vou deixar os animais com meus amigos." Novamente, Maria achou isso muito perturbador. Jeff soou muito indiferente neste texto. Além disso, ele jamais partiria sem assegurar que seus cães estivessem bem cuidados. Jeff confiava em poucas pessoas para cuidar de seus animais de estimação. Para piorar, quem enviava as mensagens não se referia aos cachorros pelo nome, nem os chamava de cachorros. Eles apenas mencionavam os animais. Para os amantes de cães, eles não são tratados apenas como animais. Isso só confirmou as suspeitas de Maria. Infelizmente, as coisas só pioraram a partir daquele ponto. Maria e Diego descobriram que os cães de Jeff haviam sumido. E agora eles vieram ao Rio de Janeiro em busca de si mesmos. Enquanto Maria e Diego faziam a viagem de Santa Catarina para o Rio de Janeiro, algo mais aconteceu. O vizinho de Jeff avistou seus cães nas ruas, visivelmente desnutridos e aparentemente maltratados, o que é terrível. Parecia que alguém tinha soltado os cães de casa, e agora eles estavam vagando até que pessoas aleatórias os capturassem ou maltratassem, fazendo-os sofrer de fome e desidratação. Felizmente, todos os cães foram rapidamente localizados através de chips de rastreamento animal e levados para uma organização não governamental, onde finalmente estavam sendo cuidados. Segundo os funcionários da organização não governamental, os cães de Jeff estavam extremamente desnutridos, feridos e muito traumatizados, o que é de partir o coração. Esses cães vieram de um dos lares mais amorosos imagináveis e agora são tratados como meras pragas. Maria e Diego também ficaram confusos quando receberam notícias dos cães. Jeff, alguém que adorava seus animais de estimação e se certificava de que eles estavam confortáveis e bem cuidados, não poderia ter sido o responsável por fazer isso com seus cães. Isso só poderia significar uma coisa. Algo aconteceu com Jeff, e o responsável fez com que os cães fugissem de sua casa. Maria e Diego envolveram as autoridades imediatamente, e 44 anos foi dado como desaparecido. Os investigadores ficaram perplexos com o caso. Jeff Machado, uma estrela em ascensão e jornalista, desapareceu repentinamente. O sumiço de Jeff fez notícias locais e internacionais, deixando todos em alerta. Tudo era tão estranho e perturbador. Bem, a polícia tinha trabalho a fazer, e eles tinham que começar a procurar por qualquer pista que pudesse levá-los até Jeff.
Eles começaram pela casa de Jeff em Campo Grande e quando foi revistada, nada parecia fora do comum, mas havia algumas coisas faltando. O dinheiro de Jeff, seus pertences, incluindo seus cartões de débito e chaves do carro, não estavam lá e um baú de madeira não estava em lugar nenhum. Isso não parecia bom para os investigadores de forma alguma, mas durante a busca, eles ficaram sabendo de um acontecimento significativo. Era entre Jeff e uma pessoa chamada Bruno de Souza Rodrigues. Mas quem era esse tal de Bruno? Bem, a polícia brasileira perguntou à mãe e ao irmão de Jeff, e eles sabiam exatamente quem ele era. Bruno e Jeff se conheciam há mais de 4 anos. Bruno, um ex-produtor de 37 anos, ele e Jeff se conheciam, mas eram mais conhecidos do que amigos. De acordo com algumas fontes, Bruno abordou Jeff antes de seu desaparecimento, prometendo-lhe um papel em uma telenovela em troca de uma grande quantia em dinheiro. Mas Bruno convenientemente deixou de fora a parte que ele nem mesmo trabalhava mais para aquela produtora. Jeff, ao ouvir a notícia, estava eufórico, sem saber que Bruno estava mentindo por alguma razão. Jeff não havia conseguido mais papéis após Raze, então estava muito animado por finalmente ter a chance de atuar novamente. Além disso, este era um produtor que Jeff conhecia, então ele realmente acreditava ser verdade. Bruno convenceu Jeff de forma legítima que conseguiria um contrato com a emissora. Isso fez com que Bruno e Jeff se encontrassem frequentemente. Eles se reuniam informalmente na casa alugada de Bruno em Campo Grande, cerca de 12 milhas de onde Jeff morava. Segundo vizinhos, Bruno havia reformado a casa e levantava as paredes da frente. Muitas testemunhas viram Jeff visitando o local frequentemente. Em certo momento, um terceiro homem, posteriormente identificado como Vinícius de Silva Braga, ou apenas Vinícius, também foi visto visitando a residência. Ele era um homem de 29 anos que fazia trabalhos estranhos. Ele já foi pedreiro e trabalhou em uma padaria próxima. Na época do caso, ele e Jeff eram muito próximos. Os investigadores contataram Bruno e Vinícius, que admitiram ter visto Jeff no dia de seu desaparecimento. Mas Bruno, por algum motivo, evitava a mídia e a família de Jeff, sem falar com ninguém. Segundo ele, Jeff o visitou, conversaram sobre o possível contrato e então Jeff saiu. Bruno estava quase irritado com Jeff por supostamente tê-lo ignorado, pois isso o fez parecer mal diante de seus chefes, quando prometeu conseguir um ator para uma próxima telenovela. Mas o fato é que os detetives já sabiam que seus supostos chefes o haviam demitido em 2018. Diego, o irmão de Jeff, também estava muito desconfiado de Bruno e ele se encarregou de visitá-lo pessoalmente no Rio de Janeiro. Foram à casa de Jeff e Diego ficou atônito ao descobrir que Bruno tinha as chaves da casa e outros pertences de Jeff. Quando Diego perguntou sobre essas coisas, Bruno disse que foi Jeff quem lhe deu essas coisas para guardar. Mas é certo que Diego não acreditou no truque de Bruno nem por um instante. Na mesma época, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros investigava o desaparecimento de Jeff. Ao conversar com os oficiais da organização não governamental que resgataram os cães de Jeff, eles logo concluíram que Jeff não desapareceu voluntariamente. E mais, ele foi levado à força. Amigos de Jeff contaram aos detetives sobre uma mensagem de texto estranha que receberam de um homem chamado Giovanni. O texto insinuava que Jeff abandonou seus cães ao se mudar. Mas os amigos de Jeff sabiam que se ele tivesse tal plano, teria compartilhado com eles ou com sua família. Ao analisar mais a fundo a atividade de Jeff nas redes sociais, os investigadores encontraram coisas estranhas. Um dia após o desaparecimento de Jeff, uma foto foi postada em seu Instagram com a legenda "Reenergizando a gratidão". O mesmo ocorreu novamente por volta de uma semana depois, em 2 de fevereiro. E desta vez a legenda dizia "Reiniciar a gratidão". O que intrigava ainda mais os entes queridos de Jeff era o teor dos comentários nas postagens. Novamente, eles não soavam como Jeff, e várias das respostas continham grandes erros ortográficos. Na mesma semana, uma carta digitada de despedida foi postada nas redes sociais de Jeff. Os amigos e familiares de Jeff estavam inquietos e assustados, pois já haviam se passado quase 4 meses sem nenhum sinal dele. Mas em maio de 2023, tudo mudou quando os detetives revistaram uma certa casa e eles recuperaram algo que confirmou o pior pesadelo de todos, que era que Jeff Machado não estava mais vivo.
A polícia revistou a casa alugada de Bruno em Campo Grande, escavando um local no chão onde cães farejadores de cadáveres alertaram. Ao chegar aos 6 pés, atingiram algo duro. Era uma camada de concreto. Quando isso foi removido, surgiu um baú e os detetives lembraram que era o mesmo que estava faltando na casa do Jeff. Quando o baú foi aberto, dentro havia o corpo sem vida e sem roupas de um homem. O corpo estava em posição fetal, braços e pernas amarrados atrás e um cabo de telefone enrolado no pescoço. Os investigadores concluíram que a causa da morte foi asfixia. O corpo foi identificado como 44 anos, em um trágico reconhecimento. Também foi sugerido que Jeff poderia ter tido relações íntimas com alguém antes de falecer, embora não esteja claro se teria sido consensual. Quando a família de Jeff foi informada sobre sua morte, Maria perdeu todo o controle de suas emoções. Por 4 longos meses, ela esperou por um milagre de que Jeff ainda estivesse vivo, mas isso não foi o caso. O filho trabalhador, apaixonado e carinhoso da família Machado havia sido brutalmente assassinado, deixando um vazio imenso após a perda de Jeff. Os detetives já suspeitavam que Bruno tinha algo a ver com o desaparecimento de Jeff, mas agora eles tinham certeza de que ele era a pessoa por trás da morte de Jeff. Segundo a polícia, Jeff aparentava não ser a única vítima de Bruno. Bruno, aparentemente, dava falsas esperanças a atores aspirantes de conseguir um papel na TV, em novelas ou telenovelas, mas era apenas uma maneira de extorquir dinheiro de suas vítimas desavisadas. Após a descoberta, Bruno contratou um advogado, aumentando as suspeitas da polícia. A polícia sabia que precisava interrogar Bruno e Vinícius, pois eram os principais suspeitos no assassinato de Jeff. Bruno inicialmente foi muito pouco cooperativo e negou qualquer envolvimento no assassinato de Jeff, mas Vinícius começou a falar quase imediatamente. Mas ele também não facilitou, já que sua história continuava mudando. Inicialmente, Vinícius confessou apenas ter movido e enterrado o corpo de Jeff, mas manteve-se reservado sobre o envolvimento de outros. Em um momento, Vinícius tentou culpar outro homem chamado Marcelo e disse que ele foi quem acabou com a vida de Jeff, mas os detetives viram através dessa mentira. Segundo a polícia, era apenas uma forma de desviar a investigação. No final, antes de sua prisão, Vinícius confessou que Bruno, infelizmente, drogou e acabou com a vida de Jeff, e ele admitiu que foi cúmplice em esconder o corpo. Mas essa história está longe de acabar. Em 31 de maio, Bruno e Vinícius foram indiciados. E um dia depois, em 1º de junho, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão de ambos os homens. Em 2 de junho, Vinícius foi preso. Porém, o mesmo não se aplica a Bruno, pois ele fugiu ao descobrir que os detetives estavam em seu encalço. A polícia, sem perder tempo, direcionou a Interpol para ficar de olho em Bruno. Mas Bruno ainda estava no Rio de Janeiro. A polícia rastreou os movimentos de Bruno e, finalmente, encontrou sua localização através do sinal de Wi-Fi. Ele estava se refugiando em um prédio na zona sul do Rio de Janeiro. No dia 15 de junho, após vigilância dos detetives, Bruno foi preso pelo assassinato de Jeff. Tanto Bruno quanto Vinícius foram acusados de homicídio e ocultação de cadáver, aos quais ambos se declararam inocentes. O julgamento de Bruno e Vinícius iniciou em 27 de outubro de 2023, com 18 testemunhas convocadas, incluindo Maria, mãe de Jeff, e Diego, seu irmão. Segundo a acusação, Jeff pagou inicialmente a Bruno pouco mais de $3.000 pelo suposto contrato de atuação. Mas Jeff não sabia que Bruno não trabalhava mais para aquela produtora. Agora, me corrija se eu estiver errado, mas geralmente é a produtora que paga o ator, e não o contrário. Esse foi o primeiro indício de um golpe. Mas enfim, Jeff ficou inquieto depois que muito tempo passou e ele não teve notícias de ninguém a respeito desse suposto novo papel. Foi quando Jeff chamou Bruno para sua casa, Vinícius já estava lá e ele o confrontou e uma briga começou. Bruno levou a melhor e dominou Jeff ao acertá-lo na cabeça, e finalmente o estrangulou até a morte com um cabo de telefone, terminando tragicamente sua vida. De acordo com Vinícius, Bruno executou o ataque e o pressionou a ajudar a ocultar o corpo. A dupla escondeu Jeff em um baú em casa e o enterrou perto da casa alugada de Bruno, a 12 milhas dali. Bruno pegou o telefone, o cartão de crédito e as chaves do carro de Jeff e continuou se passando por ele nas mensagens para a família, para não levantar suspeitas.
Além disso, diversas transações ocorreram no cartão de crédito de Jeff após o crime. A primeira transação foi de $22 no dia 23 de janeiro, quando Jeff falou com sua família pela última vez. A segunda transação foi de $680 2 dias depois, e no mesmo dia, uma terceira transação foi feita em 2 parcelas de $750. Por último, uma transação em 3 parcelas de $1.063 foi feita no dia 26 de janeiro. No total, Bruno gastou milhares de dólares do dinheiro de Jeff após tirar a vida de Jeff. Quer dizer, assassinar alguém já é cruel o suficiente, mas usar o dinheiro da vítima após a sua morte é algo além. Segundo Bruno, ele foi à casa de Jeff acompanhado de uma pessoa não identificada, que não era Vinícius, e chegou a tomar banho no local. Ao sair do banheiro 15 minutos depois, ele encontrou Jeff morto na cama, com um cordão envolto no pescoço. Segundo Bruno, foi essa terceira pessoa que matou Jeff. Mas por quê? Bem, porque o homem misterioso acusou Jeff de espalhar uma infecção sexualmente transmissível. Apesar disso, o veredito final ainda não foi alcançado, mas parece bastante claro e direto. Bruno e Vinícius provavelmente são os que acabaram com a vida de Jeff, e o motivo foi apenas dinheiro. Especula-se que traficantes de drogas estejam envolvidos e que Bruno enganou muitos por dever dinheiro a um traficante e não ter outra forma de pagar sua dívida. Mas isso é tudo uma suposição, e ninguém pode afirmar com certeza. No final, uma pessoa inocente perdeu sua vida, acreditando verdadeiramente que em breve conseguiria seu papel dos sonhos em uma novela. Enganar alguém já é ruim o suficiente. Porém, iludir alguém fazendo-o crer que seu maior sonho está prestes a se concretizar é simplesmente doentio. É devastador imaginar os últimos momentos de Jeff. Ele convidou Bruno para sua casa, confiou nele, deu dinheiro para Bruno, mas tudo era uma mentira enganosa, e no final, Jeff pagou o preço por resistir com sua vida. Para piorar, Vinícius, um conhecido próximo de Jeff, foi cúmplice em seu assassinato. Todo mundo no Brasil, assim como no resto do mundo, está aguardando o veredicto. Esperamos que a família de Jeff consiga o encerramento e a paz necessários para superar essa grande perda. Mas eu vou simplesmente dizer: esperar pelo veredicto é perda de tempo. Sabemos quem é o culpado por este crime, e eles já estão sob custódia policial. Jeff era mais do que apenas um ator. Ele era uma pessoa que queria tornar seus sonhos realidade. É trágico que seus momentos finais tenham sido um verdadeiro pesadelo. Golpes muitas vezes parecem bons demais para ser verdade, porque eles são. O pior dos golpes é que geralmente atingem os mais vulneráveis. Jeff era um homem desesperado para realizar seus sonhos. Quando um amigo de confiança apareceu do nada e ofereceu a ele o papel de uma vida, ele aceitou, como qualquer um faria. Mas às vezes, até mesmo as pessoas em quem mais confiamos, bem, elas podem não ser dignas dessa confiança. Obrigado a todos por sintonizarem em mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Eu queria agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Misty in Town e Cassie Adams. E a Cassie é membro há mais de 4 anos, então um enorme obrigado para você, Cassie. Ao se tornar membro do canal, você terá acesso antecipado a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes do lançamento ao público. No momento, é a melhor forma de ajudar a apoiar o canal. Sou grato a vocês que decidiram fazer isso. Para participar, clique no botão abaixo do vídeo ou acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, confira outro caso interessante que cobri. Inscreva-se no canal. É gratuito e o mantenho atualizado com meus futuros vídeos. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês na próxima.